Bom, pessoal, continuando, para eu falar da questão da escrita e os graus de formalidade, eu vou chamar vocês a refletir sobre as situações das nossas vidas, né? Então, nós vamos participar de situações que nos exigem graus de formalidades diferentes, certo? Vamos falar de vestimenta, por exemplo. Eu vou a um casamento, onde é um casamento que ele foi todo preparado, onde as pessoas, a própria noiva, ela já escolhe a roupa que a madrinha vai usar, né? Muitas vezes colocam cores e tudo mais, exigem, né, o traje. Se você vai diferente a essa ocasião, não vai cair bem, você vai, de repente, causar ali uma situação meio constrangedora, não é isso? Mesma coisa é com pessoas, né? Eu não converso da mesma forma com uma pessoa que eu conheço muito bem, que eu tenho intimidade, com uma pessoa que eu estou conhecendo hoje ou em situações diferentes. Então, cada situação, ela exige da gente níveis e graus de formalidade, certo? Bom, para a escrita é a mesma coisa. E para os gêneros textuais é a mesma coisa, né? Bom, então o que quer dizer isso? O grau de formalidade, ele vai depender do contexto, do objetivo, da finalidade que eu tenho com essa comunicação, certo? Tem profissões aí de vocês que vão exigir graus de formalidades maiores, outros menores, certo? Então vai depender do contexto em que vocês estiverem, né? No caso, dentro da escrita, nós temos 4 possibilidades dessa, tá? Que são os gêneros escritos informais, ou seja, você pode usar gíria, você pode abreviar, você pode utilizar toda a informalidade possível, tá? Os semiformais, que é aquele que você pode caminhar entre um e outro, que vai ser aceito também, tá certo? Nós temos os formais, que normalmente são os mais em uso, principalmente na academia e no trabalho, a gente geralmente usa mais os formais, né? E os ultraformais, que são aqueles gêneros textuais que você precisa compor daquela forma, caso contrário ele não é aceito, ele não é bem visto, tá? Ele vai mostrar que você não tem conhecimento a respeito daquilo e não vai surtir uma boa comunicação, tá certo? Então veja, gente, que não tem como a gente falar em em questões linguísticas, em preconceitos linguísticos, quando eu começo a ter conhecimento de tudo isso, o preconceito ele some. Por quê? Porque se eu sei que existem essas situações de formalidades, eu vou me enquadrar de acordo com o profissional que eu sou para essas situações, tá? Então, e é lógico que esse grau de formalidade, gente, ele vai mudar muito também de acordo com o tempo, com a época, com todas as situações, tá? Mas algumas coisas não, eu não posso fugir daquela questão de composição, de estrutura social. Eu preciso me enquadrar para que a minha carreira profissional seja adequada. Caso contrário, eu não vou conseguir atingir o que eu preciso, tá certo? Bom, aí eu coloquei um exemplo para vocês nos slides dos tipos de gêneros informais, os gêneros semiformais, formais e ultraformais. Então, eu tenho lá, por exemplo, gêneros informais, carta pessoal, tudo aquilo que é muito íntimo, né? Uma carta pessoal é um gênero informal. Eu vou escrever, eu vou colocar uma piada, eu vou escrever alguma coisa íntima, uma coisa muitas vezes que não precisa todo mundo compreender, porque é só eu e a pessoa que está recebendo aquela carta que precisa entender, né? O diário, porque é de um para o outro. E veja, gente, que a questão do diário ela é interessante, que nós temos diários que se tornaram depois literatura, né? Por exemplo, o diário de Anne Frank.
A gente tem cartas que se tornaram documentos, que é a carta de Pero Vaz Caminha, que depois muitos historiadores se valeram dela. Então, olha para vocês verem as questões das escritas naqueles momentos, como que elas vão se transformando, né? Até mesmo para a gente entender as questões. A carta pessoal também são utilizadas, por exemplo, em caso de suicídio, para você ver se realmente foi suicídio, se não foi, olha, deixou essa carta, será que ele estava dizendo isso, o que ele queria dizer com aquilo, né? Então vejam que esses documentos pessoais, por mais que sejam pessoais, eles são gêneros textuais e muitas vezes eles podem servir no nosso trabalho, né? Depois, mensagem de texto, porque aí vai entrar tanto no Messenger como no WhatsApp e tudo mais. Um bilhete, né? Que é post de blog, porque o blog, geralmente, quem vai para o blog é aquela pessoa que parece que você tem uma intimidade com aquele blogueiro e tudo mais, né? Dedicatória, né? Só que veja que a dedicatória, muitas vezes no trabalho, tem também um certo grau de formalidade, e ele mais tranquilo. Você pode dizer de sentimentos, mas você tem que também tomar cuidado com as questões estruturais da língua, né? Declaração de amor, né? E é muito tudo que usa muito o íntimo. Os gêneros semiformais, nós temos carta do leitor, de leitor. O que é carta de leitor? Quando você pega o jornal impresso, tem lá opinião do leitor e tudo mais. E a carta do leitor é aquela carta que ele escreve para a revista ou para o jornal, para ele opinar sobre um tema, sobre um assunto, alguma coisa. Então, não precisa ser tão formal. Por que ele é semiformal? Porque você pode usar a sua linguagem, tá, pessoal? Porém, os jornais e revistas, eles delimitam espaço, dependendo da palavra que você usa, eles substituem, tá? Tem lá, você não pode utilizar determinados tipos de palavras. Então, ele é semiformal porque algumas características ele te orienta. Se você pega o jornal Folha de Londrina, por exemplo, tem lá 700 caracteres, 230 caracteres. Então, ele de certa forma, ele te organiza também, por isso que ele é semiformal. A entrevista, que é semiformal também, a sinopse de um filme, de um livro e tudo mais, artigo de opinião, biografia, contracapa de livro, orelha de livro, regra de jogo, poema, fábula, conto, romance, receita culinária, legenda de foto, anotações de aula. Por quê? Elas têm uma certa organização, mas cada uma vai sair de uma forma mesmo, justamente porque ela vai levar o íntimo do produtor, tá certo? Gêneros formais, né? Esses exigem um pouco menos subjetividade, menos individual, né? Resenha, né? Porque a resenha, você inicia apresentando lá a obra, o produto, né? Depois você apresenta um resumo com uma crítica, né, dissertando sobre ele, e normalmente ao final que você vai dar a sua impressão pessoal. Então, por isso que ele é formal, né? Ele existe uma forma específica. E geralmente uma resenha precisa ser escrita na norma padrão também, né? A não ser que você está fazendo lá uma resenha de filme infantil para uma revista infantil. Aí você vai usar a linguagem deles, tá certo? Carta de reclamação, que tem uma fórmula que tem que ser, a prova, a notícia, a reportagem, o artigo científico. Veja que o artigo científico, gente, ele entra no gênero formal. Por quê? Você não precisa seguir rigidamente cada lugar que você vai publicar. Às vezes eles têm algumas exigências diferentes, tá? Às vezes as exigências é que você coloque o texto numa certa organização, tem uns que exigem um resumo, outros não. Então, vai tudo depender ali do lugar onde você vai publicar. Se a letra vai ser Time, se a letra vai ser Arial, se ela vai ser Calibre, e por aí vai. O tamanho da letra, 10, 11, 14. Então, ele varia, então por isso que ele é formal, certo? E a receita médica, né? O relatório, o fichamento,
o versículo bíblico, o fichamento, que certamente o professor Bremer já deve ter trabalhado com vocês, que nós temos lá fichamento, que ele é de citação, onde você tem que colocar a página, você tem que colocar o ano da obra, ou se é de interpretação, você também vai citar de uma forma diferente, tá? E os ultraformais, esse você não pode fugir, né? Que é o requerimento, que eu já coloquei para vocês, ó. Vem muito respeitosamente. A gente fala muito, não, a gente fala muito respeitosamente, né? Ou respeitosamente, dá a impressão até de ser redundante, né? Mas eu preciso, a escrita exige isso. É ilustríssimo, excelentíssimo, prezado, né? O memorando, né, que no nosso trabalho nós usamos muito, abaixo-assinado também tem toda uma estrutura, ata de reunião, porque se torna um documento, a lei, que se torna um documento, e o veredito. Então, veja o pessoal do direito, né, que tem toda uma implicação com relação a isso, pessoal. Então, é importantíssimo que vocês sempre tenham acesso a esses gêneros ultraformais, porque quanto mais eu tenho acesso, eu vou vendo o plano global textual e aí a própria linguagem eu vou já absorvendo, tá? Então, gente, todos esses gêneros, eles dependem de um contexto situacional, que eu já coloquei no slide de vocês, o perfil do leitor, a forma com que, o que vai significar ou que vai surgir a partir dele, né? Se eu falo de um veredito, por exemplo, o veredito ele pode ser contestado, então eu preciso redigir de forma adequada, né? Uma lei, ela precisa ser redigida adequadamente, caso contrário eu vou ter outras situações com ela, né? Então tudo isso gera um protótipo mesmo do texto, a forma com que eu vou colocá-lo, né? E também a questão da formalidade e informalidade, gente. Tem textos que vão permitir que seja formal, outros menos formal, outros exigem que eu justamente seja informal, tá? Como eu acredito que eu já tenha comentado com vocês, que eu fui numa palestra, né, de uma psiquiatra, de uma psicóloga, aliás, sobre suicídio para meninos de 12, 13 anos. Ela levou alguns slides com definições, com termos extremamente da área médica e que para os alunos, para as crianças de 12, 13 anos, não fez sentido nenhum. Porque para ele não tem um nível de abstração que ele vai compreender, né? Então eu preciso transformar numa linguagem, numa forma que vai atingi-lo. Então, se eu chego com muita formalidade, eu corro o risco de perder o meu interlocutor. Então, ele não vai dar conta de uma palestra de 20 minutos, tá certo? Outra coisa que às vezes o pessoal sofre bastante, né? Quando passa ali do ensino médio para o ensino superior, você entra numa área técnica. Então, vocês vão ter professores extremamente formais, que exigem, que é da profissão de vocês, né? E aqueles que são menos formais, normal, porque também exige da profissão nossa. Então, eu não vou ter a mesma postura que o professor da disciplina específica de vocês, porque a minha área é língua portuguesa, então eu trabalho essa linguagem, mas você vai ter professores que vão ter toda essa questão formal, porque faz parte da profissão dele. E nós, gente, querendo ou não, nós levamos a profissão conosco. O meu comportamento de Luciana, ele não pode fugir muito de professor, porque o que acontece? Nas ruas, nos lugares que você está, olha a forma com que a professora está se portando, com o que ela está falando, né? A gente é sempre observado também pela nossa profissão, né? Bom, aí na leitura 3 teve a ocorrência, né? E algumas questões para vocês pensarem sobre isso, né? As marcas linguísticas de formalidade, que nós temos lá, prezada senhora, corrigir lá, que já é uma formalidade da língua, no que concerne, é uma formalidade da língua, consoante, então veja que são palavras específicas de textos que têm formalidades, tá? Então, nós temos o texto A de uma forma, o texto B de outra forma, né?
e eles pediram para vocês verificarem a formalidade desses textos aí, tá? E por que um interagiu melhor com o outro, tá certo? Então, só voltando lá, a ocorrência. Ela colocou lá, acho que no dia 25 de março não custava absurdo total. Então, veja que tudo isso, esses pontos de interrogação, de exclamação no final, tira toda a formalidade do texto. Num texto formal, normalmente você não usa esses pontos de exclamação. Por quê? Exclamação significa que você está falando alto, gritando, emocionado. E num texto científico não existe essa emoção, né? Eu preciso passar dentro de algo que foi estudado, tranquilo. E se eu pego o texto B, onde coloca lá, prezada senhora Josiane, boa noite, primeiramente devo corrigi-la, né? Então, veja que uma colocou um texto totalmente informal e outra totalmente formal, tá certo? Bom, pessoal, e aí a gente precisa pensar nessas questões de formalidade e informalidade dentro da escrita, porque nós partimos agora para a escrita universitária, tá? E a escrita universitária, ela, dentro da academia, ela gira entre formal e ultraformal, tanto na linguagem, na gramática, na linguagem, na linguística, quanto nos gêneros textuais. Então, vocês vão produzir muitos gêneros formais, é de extrema importância que vocês conheçam. Porém, vão ter momentos que vocês vão para a prática de vocês que talvez você tenha que ser um tanto informal também, até mesmo para atingir o seu público, o seu interlocutor. A questão é eu saber organizar esses textos de acordo com o contexto e com a necessidade. Isso vai entrar, inclusive, na questão gramatical. Infelizmente, dos 7 cursos que eu tenho, apenas 2 vão seguir comigo e chegar no estudo da gramática, tá? Que é Direito e Pedagogia. Os demais não têm o segundo período de língua portuguesa. Mas fica a dica para vocês. Eu estou com dificuldade em determinada gramática, qual o texto que eu vou produzir, como que ele se organiza. Então, primeiro eu penso no plano global textual, eu organizo o meu texto. A última coisa que você vai verificar é essa questão ortográfica e gramatical, tá certo? Obedecendo as regras e as normas. Mas se eu organizo o meu texto adequadamente, ele já vai se tornar um texto coerente, né? A coerência de ideias, a coerência de contexto e de tipo textual. E depois eu vou buscar essa coerência dentro do próprio texto mesmo, tá certo? Então, por isso que agora a gente passa a falar sobre gêneros textuais na universidade, tá? Então, na aula eu vou explicar para vocês o trabalho sobre essa questão de variação linguística, tá certo? Né? E depois a gente dá continuidade aos conteúdos, tá bom?